Acabou o prazo para a declaração de imposto de renda. Passou o 30 de maio e agora o que nós vamos fazer? Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoins do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, acabou o prazo para o IR. Antes de mais nada, antes da gente falar sobre isso, já aproveita, se tu não nos segue ainda, segue aqui no canal, toca aqui as notificações, te inscreve para que tu receba notificações todas as vezes que a gente trouxer conteúdo utilíssimo aqui. Já aproveita e nos segue em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no TikTok, estamos no LinkedIn, o que mais? Estamos no blog, estamos em todos os lugares. Gente, aproveita e compartilha esse vídeo com todo aquele parceiro ou parceira que opera junto contigo. Eu vi muito isso na última declaração, que é gente fazendo mistura com outra gente e assim sucessivamente, ou seja, um monte de gente misturando com um monte de gente justamente por não saber o como fazer. Então compartilha esse vídeo com aquela pessoa que opera junto contigo, ok? Vamos falar sobre o término do prazo para a declaração de imposto de renda. Eu tive uma semana agitadíssima agora, a última semana pro IR, até ali o período final, que foi o 30 de maio, que foi um monte de gente querendo marcar consulta, alguns conseguiram, alguns conseguimos atender, outros não, enfim, que as pessoas desesperadas para entregar de última hora. E aí eu volto a lembrar vocês que o imposto de renda, ele acontece uma vez por ano. Acontecia em abril, nos últimos anos está acontecendo em maio e aparentemente veio de fato para maio o prazo final sempre. Só que em que pese a declaração de imposto de renda seja uma vez por ano, a nossa apuração em cripto ela acontece todos os meses. Controle de estoque esse ano para no próximo IR vocês estarem aqui já certos daquilo que vocês têm que fazer, que não é pegar um extrato de corretora, catar alguns números e colocar na declaração de imposto de renda. Se tu não tiver um controle de estoque sadio e completo, tu vai chegar no fim do ano sem saber também se tu teve lucro ou prejuízo e o que lançar na tua declaração de imposto de renda. Então, o controle de estoque, como eu já falei, vou colocar aqui o vídeo onde eu falo controle de estoque, tá aqui em cima, em algum lugar aqui nesse vídeo vai estar o link aí para controle de estoque, para média ponderada. Vocês têm que saber fazer controle de estoque. Isso é ponto. Então, quando é que começa a preocupação para o imposto de renda? Essa preocupação acontece o ano inteiro. A partir de 1º de janeiro, tu já começa a trabalhar em prol do teu próximo imposto de renda. E quando eu falo em prol, não é porque eu sou a favor de imposto, eu sou a favor do imposto. Não, eu sou a favor de que tu pague o menor imposto possível. E para que tu pague o menor imposto viável, é só tu fazendo as tuas contas na ponta do lápis. Se tu opera numa exchange nacional, tu tem que fazer teus controles, teu controle de estoque, tu tem que ver se tu teve GCAP, tu tem que, se teve GCAP, tu vai gerar GCAP, tu vai gerar guia, tu vai calcular imposto. Se não teve ainda assim, tu tem que controlar teu estoque, porque tu vai ter venda com rendimento isento, tu vai ter situações aqui de declaração de imposto de renda. Outra questão é, se tu não opera na nacional e opera no estrangeiro, tu tem ainda as outras obrigações, que são a IN 1888 e igualmente o controle de estoque, sem considerar que se tu não controlar isso mensalmente, tu não sabe nem se tu teve lucro ou prejuízo. Muitas pessoas se surpreenderam também ao final aí da apuração feita de forma correta com os resultados que obtiveram. Gente que achou que tinha tido lucro, não teve. Enfim, de todas as formas a gente teve surpresas aí, como sempre, todos os anos, o pessoal que efetivamente vai para regularização bota na ponta do lápis, tem várias surpresas. Muita gente errou e errou feio no quesito multa. Multas da IN pesadíssimas. Quando eu faço uma regularização, eu fico apavorada com a quantidade de multa que o pessoal paga por desconhecimento. Pra vocês terem uma ideia, só para fazer um recap rapidinho aqui. Em 2017, quando a Receita falou pela primeira vez em Bitcoin, em criptoativos, ativos virtuais, ela falava na época, ela se referiu, olha, isso aqui tem que ser declarado, isso aqui tá debaixo da lei e tal. Ela não criou uma lei para cripto, não, ela só disse, ó, isso aqui também tá incluso na lei, isso aqui também tem que ser apurado o ganho de capital. Então, em 2017, lá ela já falou sobre isso. O que aconteceu depois foi, em 2019, o advento da IN 1888, onde ela passou a ter conhecimento das operações de vocês nas exchanges nacionais. Foi onde ela começou também, e as pessoas se apavoram muito com isso,
a cobrar a declaração de criptoativos, a IN 1888, do contribuinte quando esse operava fora de uma exchange nacional. Então tá cheio de gente aí, e eu tenho certeza que tá cheio de gente me assistindo aqui agora que nunca ouviu falar em IN 1888. E se tu nunca ouviu falar em IN 1888 e tu tem a continha aquela na Binance que tu criou para teste, tu fez um monte de coisa, tu já tá devendo um balaio de multa. Então a multa da IN 1888, ela nada mais é do que uma multa punitiva pelo desconhecimento da instrução da Receita Federal, ok? E, lamentavelmente, muita gente incorre nessa multa. Aí vocês vão ouvir pessoas, inclusive profissionais, falando que a IN 1888 fala de tributação, que a IN 1888, quando foi implantada... Gente, a IN 1888, ela não criou imposto em cripto. Ela é uma obrigação de informar a Receita Federal. E talvez por ela ser uma obrigação de informação, uma declaração acessória, as pessoas acham que pelo fato de não terem lucro ou não terem saque, elas não precisam fazer. Quando, na verdade, todas as vezes que tu transaciona cripto no exterior ou em carteira, tu está gerando eventos para fins de IN 1888. Então, fica ligado se tu não quiser pagar essa multa. E qual é o ponto aqui? O ponto aqui é, terminou o prazo para a declaração, mas tu continua com aquele pepino de que tu não fez certo, ou tu deixou de fazer, ou tá correndo multa, e por isso eu falei tudo isso. O que tu vai fazer agora? Tu vai tratar da tua retificação. Se tu não entregou a IN 1888 até hoje, isso está correndo multa, corre para entregar a IN 1888 fora do prazo. Essa entrega extemporânea, tu paga a multa, ainda pagando a multa, tu paga ela com 50% de desconto. É melhor do que a Receita te autuar, esse é um ponto. Tu pode entregar ela em atraso, tu pode pagar a multa dela com 50% de desconto. E o teu imposto de renda, se tu já entregou o teu imposto de renda, que eu recomendo fortemente que tenha entregue a parte convencional, quem me segue lá nas demais redes, viu que eu falei diariamente nisso na última semana, entrega a parte convencional e deixa para retificar a cripto depois. Então agora chegou o momento de tu estudar ou de tu contratar alguém para fazer isso e tu fazer a retificação de cripto, aí sim, retornando lá onde tu começou as tuas operações. E aí tu vai retificar a tua declaração com esses dados. Ana, mas quando é que eu tenho que retificar? Tu tem 5 anos para retificar. Mas 5 anos, eu posso fazer isso daqui a 5 anos? Depende. Se o teu risco de malha, o teu risco fiscal é grande, eu te recomendo que tu faça isso para ontem. Como é que a gente sabe qual é o nosso risco de malha? O risco de malha, ele é aquele que ele aumenta conforme o tipo de transação, o volume de transações. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se tu entrou com R$1.000 em algum lugar e fez diversas transações, ainda que muitas transações, mas foi com R$1.000, é um capital relativamente pequeno. Ok, que para alguns é muito. Para fins de Receita Federal, é um capital pequeno. Então, tu é um candidato à malha? Muito provavelmente não. Agora, se tu é daqueles que tu já entrou comprando, sei lá, 50 mil, 100 mil, e tu fez entrada BRL, saída BRL, tu usou o banco para ir, usou o banco para vir, aí tu tem que começar a te preocupar. Qual é uma outra sintomática aí de malha fina? Tu comprou patrimônio e não teve renda para isso. Tu passa a ser um candidato bem mais forte para a malha fina. E aí, nesse caso, quanto mais riscos tu tem acumulados, mais pressa tu deve ter em proceder essa retificação. Então, eu recomendo fortemente que se tu não fizeste nada, tu faça a tua retificação. Não deixa para fazer isso daqui a 5 anos, faz isso agora e assim que possível, ok? Dessa forma, tu vai te preservar de pagar multas e vai te economizar aí uma bela dor de cabeça com possíveis malhas. Um outro ponto aqui que eu queria abordar, tem gente que me diz assim, eu entreguei a declaração e já está processada, ou seja, ela já passou, portanto eu não caí na malha, tá tudo certo, eu deixei cripto fora, tá tudo certo. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Aquele processamento que a gente tem na declaração, logo que a gente entrega, aquele que a gente entra um dia depois e vê que processou, aquele ali é um cruzamento automático. Aquilo ali é uma malha fina automática. Ela, na verdade, ela nem chega a ser uma malha, é uma geração de pendência em função de cruzamentos automáticos da Receita Federal, ok? Agora, malha mesmo, e se tratando de cripto, a malha acontece quando? De forma qualitativa, ou seja, a Receita para analisar os dados. E aí que entra essa questão do período de 5 anos. Ela começa a analisar as listas das exchanges, essas tais listas que a gente sabe aí que a Receita já tem, né, a respeito de depósitos, retiradas em exchanges que tinha, conta
ônibus, as quais a Receita Federal já tem acesso a todo mundo que botou dinheiro, que tirou dinheiro. Essas coisas, elas acontecem conforme o andar da carruagem, né? Então, tem diversos serviços da inteligência da Receita Federal que cruzam dados entre si, e isso vai se dar a partir dessa entrega e da declaração já processada. Então, assim, não te baseia no fato da tua declaração estar processada para a afirmação de que tu não caiu na malha fina. Não. Tu não caiu num cruzamento automático no primeiro momento. No refinamento de dados, e esse começa ali, ó, a partir, em geral, do ano seguinte, tá? A partir de janeiro de 2026, vocês podem começar a esperar um refinamento maior de dados, e aí vai indo, né? Eu, por exemplo, eu atendo aqui, para vocês terem uma ideia, malhas de 2021, por exemplo, 2021, 2022, né? Então, são coisas que podem acontecer no período que vocês têm que estar conectados. A multa daí, ela tá acumulando todos os meses que tu não faz essa entrega. Então, dá uma paradinha, dá uma estudadinha e dá uma olhada para tu fazer a entrega da IN 1888. Pelo menos, ok? Gente, então bora pra retificação e bora recomeçar o tudo de novo e vamos lá, ok? Fica o meu beijo grande e um pedido de nos sigam em todas as redes sociais e toquem aqui as notificações, se inscrevam no canal, compartilhem isso, e tudo isso que vocês fazem é o que nos mantém aqui nesse canal com vocês, ok? Um beijo grande e até a próxima semana.